Olá, meus 900 mais. Eu sou a professora Lívia Soares, há 24 anos, e estou aqui para potencializar. Nessa primeira aula, eu fiz questão de trazer a neurociência para ajudar vocês a organizar o estudo de vocês. A neurociência é maravilhosa para trabalhar tanto a questão de como o nosso cérebro aprende, como a questão de como devemos nos organizarmos para render. Então, diante disso, fique ligado nas 7 estratégias que eu trouxe para vocês hoje e casando neurociência com redação. Nesse canal, você vai aprender mais do que nunca a chegar à tão sonhada universidade com uma nota 900 mais na redação do Enem. Ficou curioso? Toda terça e quinta nós estaremos com vídeos ao vivo para que você não fique sem nenhuma estratégia eficiente dos 900 mais. Eu gosto de ser direta ao ponto, gosto de entregar com clareza aos meus alunos tudo aquilo que o Enem cobra. Como ex-corretora do Enem, eu sei bem o que fica por trás das câmeras e algumas coisas durante todo esse processo de aprendizado eu trarei para vocês, como tempo de correção, tempo de por que, que o corretor não dá 900 mais na sua nota? Por que, que o corretor busca as 12 partes? Você sabe quais são as 12 partes necessárias? Durante todo esse ano, a gente vai trabalhar com muito afinco, com muito zelo e com muita determinação para que você chegue aos 900 mais e fique no patamar de 7% dos brasileiros que conseguiram essa nota. Mas o vídeo de hoje você vai aprender a neurociência como você nunca viu. E diante do que a gente tem para falar para vocês, a gente pode colocar inicialmente algo voltado para como organizar o seu tempo em prol de um estudo mais eficiente, de uma técnica mais eficiente. Nem tudo que está por aí é realmente verdade, mas a gente sabe que muita coisa a neurociência ajuda e que em muita coisa há sim essa potencialização do tempo de estudo. Não adianta estudar 6 horas por dia se você não estruturar essas 6 horas de maneira satisfatória. Você só tem 2 horas, você vai pegar essas 2 horas e vai estudar com muito afinco, porque ela será suficiente para que você consiga tanto os 900 mais, como a sua vaga dentro da universidade dos seus sonhos. Já está se imaginando com o jaleco? Já está se imaginando com o terninho, com o capacete, com a prancheta? Qual é o curso que você vai fazer? Deixa aqui abaixo qual é o curso que você está se imaginando para que eu trace estratégias específicas para que você chegue a ele. Diante de tudo que a gente vai ver nesse vídeo, algumas coisas têm que ficar cientes e têm que ficar muito bem colocadas na mente de vocês. Primeiro, neurociência nada mais é do que a forma que a gente pode contar com o nosso cérebro em prol de algo bem feito, de algo organizado, porque o nosso cérebro, ele gosta de organização. Primeira coisa, organize o seu espaço. Nada de bagunça, nada de coisas jogadas no canto, porque o nosso cérebro ele precisa observar a organização para que haja uma organização interna. Eu não estou falando que você precisa ter um quarto todo planejado para poder estudar, não. Eu estou falando que você tem que ter um ambiente organizado, um cantinho para que você estude, nem que seja numa mesa simples, com a cadeira, muitas vezes não tão confortável, mas é o que a gente tem e é diante disso que a gente vai fazer a nossa maratona de estudos até o Enem. É muito tempo de estudo. Então, eu não posso esperar para quando eu tiver um momento ideal para começar a estudar. Eu tenho que me aparar de quê? Das ferramentas que eu tenho no momento, esperando algo melhor. Então, como diz Cortella, nós fazemos bem feito com as ferramentas que temos e quando a gente tiver ferramentas melhores, a gente vai ajustar e fazer melhor ainda, não é isso? Então, diante disso, todo o material organizado para que eu consiga pegar a caneta na hora que devo pegar, porque estudo bom é estudo anotado.
importando. Estudo bem feito é estudo praticando, forçando o cérebro, fazendo com que o nosso cérebro irrigue mais paz dentro dele, fazendo com que a memória superficial saia para a memória fixa, a memória que nós iremos usar em novembro. Olhe que tem muito tempo ainda, tem muita água a correr por baixo dessa ponte, então a gente tem que se organizar. Outra coisa que economiza tempo, minha gente, quando eu tenho tudo perto, eu economizo de estar me levantando, de estar indo buscar, de me distrair com o celular, de me distrair com uma pessoa. Então, antes de começar as suas 2 horas de estudo, você coloca o caderno, caneta, lápis, tudo o que você for usar durante aquela aula. Geralmente, em aulas que precisam que vocês façam conta, coloca lá um lápis, coloca a borracha, porque caso você erre, você está tudo pertinho para que você não precise estar perdendo o seu tempo, porque a gente sabe, tempo é importante antes do Enem, durante o Enem e depois do Enem. Então, estabeleça uma rotina. Não existe estudo eficiente sem rotina. A rotina ela tem que fazer parte do seu dia, como o próprio nome diz. É algo diário que você tem que ou estabelecer no começo do seu dia ou na noite anterior, dizendo exatamente o passo a passo do seu dia. Hoje eu vou fazer isso em tantas horas. Eu vou fazer essa outra atribuição de tantas e tantas. Então, eu vou estudar, ainda sou um aluno do terceiro ano, do primeiro, do segundo, eu coloco lá, amanhã estou estudando na escola. Aí eu vou organizar a minha tarde e a minha noite. Se eu faço cursinho, coloco o cursinho. Se eu faço algum esporte, que também é muito importante, ou academia, coloco lá. Mas tem que colocar tudo para que fique visível. E todas as vezes que eu for fazendo, executando, eu coloco lá, ok, no checklist, para dar uma empolgada no nosso cérebro. Nada melhor do que o nosso cérebro observar que a gente está cumprindo tarefas, que a gente está fazendo aquilo que se propõe a fazer durante o nosso dia. Separe horários fixos para estudar. Então, eu não posso estudar. Ah, hoje eu vou estudar à tarde, amanhã eu vou estudar de manhã, amanhã eu vou estudar à noite. Não, o nosso cérebro, como eu sempre falo, precisa de organização. Então, organize o seu horário. Ah, eu vou estudar de tantas às tantas. Ah, de 2 às 3, de 2 às 5, eu só tenho esse horário para estudar. Ótimo, você vai organizar, o seu cérebro vai ser condicionado a todo de 2 às 5 ser focado, ter um foco maior na questão dos seus estudos. Separe prioridades. Então, o que é prioridade na minha vida hoje? É fazer essa faxina, prioridade é estudar matemática, então separe prioridades e sempre anote dúvidas. Não existe o estudo passivo, onde você só vai olhar a videoaula e simplesmente não vai fazer nada. Não, estudo tem que ser ativo, tem que ser o estudo onde você vai ver a videoaula, você vai anotar e depois você vai fazer um bloco de exercícios. Aqui, logo abaixo, no nosso drive, que vai ficar assim de coisa esse ano para você, eu vou deixar disponíveis tabelas que irão auxiliar tanto nessa rotina diária, como na rotina semanal, como na mensal e principalmente ajudando você a fazer o quê? Uma revisão bem feita, uma revisão espaçada, mas uma revisão prática que funciona. Crie um cronograma semanal. Ninguém estuda sem um cronograma, ninguém estuda sem organizar a sua semana. E dentro dessa organização, presta atenção, faça com que todo o seu estudo seja baseado em alguns métodos, que é o método que a gente vai falar daqui a pouco, mas também intercalando disciplinas. Então, eu não deixo um dia para estudar só disciplinas com cálculos, porque eu vou cansar o meu cérebro. Então, eu faço essa mistura de, vou estudar redação, presta atenção, redação tem que estar na sua grade de estudo toda semana, viu? Nada de negligenciar a redação, ela é muito importante. Ela é a única que dá 1000, ela é 20% da nota e tem vestibulares que ela tem peso 2, 3 e até peso 4. Então, nada de dizer, eu vou fazer a cada 15 dias uma redação e botar para a inteligência
corrigir. Não, redação se estuda por eixos temáticos, se estuda por repertório sociocultural, por elementos de estratégias argumentativas, elementos coesivos. Isso tudo é estudo. Sem falar no estudo básico da C1, que é gramática, crase, pontuação, regência, concordância, que são os que mais tiram os 200 pontos na competência 1 daqueles alunos que, infelizmente, não chegaram à nota 1000. Voltando aqui, eu tenho que colocar os compromissos fixos, as atividades semanais e as ferramentas. Use caderno, use a inteligência artificial em prol de ajudar você a se organizar e organizar os seus estudos. Use o computador, o celular, agora tudo em prol de auxiliar a sua metodologia de estudo. Evita distrações. A gente tem um costume de dizer, vou só dar uma olhadinha, né? Mas essa olhadinha fica 10 minutos, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas e já foi o meu tempo de estudo só numa olhadinha. Eu costumava dizer no meu tempo que não tinha redes sociais, mas tinha a Malhação, que era maravilhosa, que eu só saía depois que a Malhação acabasse, porque todo mundo lá na Malhação já estava na sua profissão e eu ainda ia buscar a minha. E assim eu fazia, ficava presa num quarto, literalmente presa, para só sair depois da Malhação. E foi assim que eu consegui passar no curso de letras em mais 7 concursos. E hoje, graças a Deus, consigo optar por onde trabalhar, com o que trabalhar. E o que me direciona, o que me faz mover o meu coração, o meu levantar todo dia, é ensinar neurociência e redação aos meus alunos. Voltando aqui, eu tenho que ter controle com relação às minhas redes sociais, mas também eu tenho que tirar o celular, se eu não estudo com ele, por meio dele, eu tiro, coloco lá desligado, para que não chegue as notificações e eu fique ansioso ou ansiosa para ver essas notificações. Aprendizado. Já ouviu falar de William? Ele trouxe essa logística do aprendizado, que o aprendizado ele se faz por etapas. 10% ele é assimilado a partir do momento da leitura, 20% a partir do momento da audição. Quando eu junto os dois, eu tenho 50% desse aprendizado, 70% conversando a respeito dele, debatendo, tenho 80% fazendo algo voltado para o que eu aprendi, aí entra a importância de se executar questões. Pessoal, digo por experiência própria, eu passei em concursos fazendo questões, muitas questões. Então, vá que dá certo. Você pode pegar qualquer entrevista de um vestibulando de medicina, de um vestibulando de direito, e vocês verão que todos eles usam a prática do exercício. Hoje, com o advento da tecnologia, nós temos vários sites que estão aí, ó, cheios de questões do Enem e com gabarito comentado, tanto de maneira escrita como em videoaula. Então, não tem desculpa para não exercitar, tendo em vista que 80% da assimilação ela vem por meio desse exercitar. E quando você ensina outra pessoa, você fica com 95% desse aprendizado. Olha como é bom passar o que a gente sabe para as outras pessoas. Isso não tira da gente, pelo contrário, nos acrescenta. Organize o seu lazer. Lazer é primordial. Ninguém estuda o tempo todo sem lazer. Eu tenho 24 anos nessa brincadeira e posso dizer que aqueles alunos que negligenciaram o seu lazer, infelizmente, quando chegaram no meio do ano, estavam exaustos mentalmente, com síndromes de pânico, de ansiedade e não renderam. Então, o lazer, você tem que incluí-lo na sua agenda. Ele faz liberação de hormônios que ativam o seu cérebro. Então, além de ser importante para revigorar, para socializar, ele é muito importante para o nosso cérebro. Concentra-se, ou seja, foco ajuda a não procrastinar, que hoje, infelizmente, é a maior dificuldade dos alunos, a procrastinação. Com a rotina estabelecida, você verá que o seu rendimento e a sua consciência ficará tranquila. Imprevistos, eles acontecem e deverão ser notificados
dentro da sua rotina. Apareceu um aniversário que não estava previsto, eu não vou deixar de ir, mas também eu não vou a todos. Mas se é da minha família, da minha avó, dos meus tios, eu vou colocar na minha rotina e vou ao aniversário para ser esse momento de lazer. Técnicas, eu disse a vocês que eu ia trazer técnicas. Olha aqui, 3 técnicas que eu uso com os meus alunos e eu usei enquanto concurseira que fui por um bom tempo. Primeiro, técnica Pomodoro. A gente faz ciclos de 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. É maravilhoso, principalmente quando a gente está com aquelas matérias que exigem muito do nosso cérebro, como matemática, química, física, que realmente sobrecarrega por conta da questão das fórmulas, dos cálculos. Flashcard também é muito bom, onde eu vou colocar inicialmente a pergunta e na parte posterior a resposta. No meu tempo era o questionário e a gente adorava. Hoje a gente tem o flashcard que são maravilhosos. E os mapas mentais, eles fazem com que a gente pegue a pince, o movimento de pensar que nos ajuda a irrigar o cérebro, consequentemente a memorizar. Eu tenho mapas mentais que devem ser feitos à mão, porque isso facilita a memorização, muito mais do que eu colocar no computador, num programa de mapa mental. Então, dê prioridade a fazer à mão. E diante disso, a sua jornada começa agora. E eu quero dizer muito prazer ao meu canal. Você que está chegando agora, se inscreve aí, porque você vai ter um ano fabuloso. Toda terça e quinta vai ter aula nova de neurociência voltada para a redação, para potencializar os seus 900 mais. Você chegou no lugar certo. Clica, dá um like, clica nesse coraçãozinho maravilhoso aí e a gente vai juntos rumo ao 1000.